Boa tarde, estamos em mais uma ação e reação pela sua TV Com. Hoje, dia 24 de março de 2016, Dia Mundial do Combate à Tuberculose. Para me ajudar a fazer o programa, nesta tarde de quinta-feira, véspera de feriado, o meu amigo João. Boa tarde, Filete, boa tarde a Grande todos. empresário de Santos. Obrigado. João Vilela, grande empresário. Não tanto quanto você, mas... Comerciante que luta com as dificuldades dessa crise econômica atual, né, João? Todo mundo está sentindo alguma coisa. Mas é uma época importante para a gente reavaliar até algumas coisas que a gente faz. Então é importante a gente mudar algumas coisas, aperfeiçoar alguns sistemas. Que a gente, às vezes, quando está tudo indo muito bem, você passa batido em algumas coisas. Então, às vezes a crise tem, claro que não é bom, mas tem o seu lado positivo também, como tudo na vida. Vai cortar o excesso, onde está o começa, gargalo, né? Você começa a criar coisas novas também, você consegue fazer uma série de coisas e você consegue, às vezes, até crescer mais na crise, proporcionalmente. Ou preparar o terreno. Ou preparar o terreno, exatamente. Ver os setores que você não precisava daquele setor tanto para te ajudar. Olha, eu estou conseguindo manter algumas coisas que são minha prioridade. É manter equipe. Não mandar embora funcionário. Esse é um dos princípios que a gente tenta nortear. Conseguir viver e não mandar funcionário embora e manter a equipe. Exato, não, equipe e você melhorar para o seu cliente muita coisa. Então tem formas de você melhorar. Você, por exemplo, num setor hospitalar, você vê a área que você não está agindo tão assim, com tanta. Não está precisando e começar a investir nela para você no futuro melhorar, né? Sem dúvida, sem dúvida. O complicado hoje que eu penso é o custo Brasil, principalmente. O custo Brasil que eu falo, são custos que você é obrigado a ter, desde uma folha trabalhista, a forma de você pagar, os penduricalhos todos que existem, até uma conta de luz que é extremamente alta, fora da proporção, até o imposto que é muito fora de proporção. Esse custo Brasil, transporte de mercadorias é muito caro. Então você tem uma série de custos hoje que a gente chama de custo Brasil, que você não consegue minimizar. Esse é o grande gargalo da situação. Então, você está vendo, eu estou vendo muitas fábricas com dificuldade, muito comércio com dificuldade, mas quem conseguir se segurar agora, toda a crise é cíclica. E uma hora vai chegar no fundo do poço. Como tudo chega, uma hora, e depois vai começar a crescer de novo. Espero que seja logo. Para me ajudar a fazer o programa também, à minha esquerda, à direita de você na tela, o meu amigo ecologista Nelson Rodrigues. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Filete. Boa tarde, João. Boa tarde, telespectador da TV Com. É sempre um prazer estar dividindo a bancada com dois grandes amigos. Nós falamos essa semana aqui com Vicente Cassione, com Clemente, amigos da água, né? E várias outras personalidades que passaram por aqui. E citamos o nome do Nelson várias vezes na questão dos acidentes ambientais, né? E tivemos agora há pouco tempo, há dias, o vazamento no rio Cubatão, né? E segundo a CETESB, não provocou nenhum dano ambiental. Está tudo sob controle. Essa palavra tudo sob controle é meio complicada, né? Tudo sob controle e tal. O cara mandou 15 e foram embora. Está tudo sob controle. O cara está na UTI. Está tudo sob controle. Realmente, e tudo nenhum dano ambiental ser esse, né? Que é interessante, né? A CETESB falou que não tem dano ambiental lá e que está tudo sob controle. Eu queria saber... a opinião do Nelson, primeiro, sobre essa questão. E se nós não estamos aqui na Baixada muito desprotegidos, né? Que nós crescemos muito, mas container que tem produto que não sabe o que é inflamável com água e está na chuva. Incêndio toda hora. Quer dizer, daqui a pouco nós vamos ter que... Ou está faltando fiscalização, ou está faltando leis, ou está faltando regulamentações, porque é bem complicado, né, Nelson? Não passa 3, 4 meses, nós temos um acidente ambiental aqui na Baixada Santista. Eu queria retomar aquela questão que vocês estavam falando e passar para a área ambiental. Tu quer falar também? Porque está montando uma lojinha também? Não, sobre a questão da crise. Né? Tá. Pensei que tinha uma loja também. Eu só queria opinar em relação à crise, que eu corroboro em algumas palavras que foram faladas, né? Não, Filete, eu sou um simples consumidor. Eu tô brincando. Não sou empresário como você e como o João, então eu sou um simples consumidor. Na verdade, crise, acho que a gente tem que entender como um momento de crescimento. Eu penso dessa forma, né? A crise é um momento de crescimento porque a gente vai realmente rever tudo o que está acontecendo, saber onde estão os erros,
como podemos melhorar. Isso é assim na questão política, né? Em toda a crise econômica que advinda da questão política, né? Porque política e economia andam ali para e passo, e os grandes problemas nossos são realmente políticos. Mas as empresas reavaliarem seus sistemas de produção, né? Como foi colocado pelo João, na família reavaliar os gastos, ver onde a gente pode melhorar, enfim, esse crescimento advindo da crise é importante, porque lá na frente a gente vai ter um país melhor, né? Então, tudo isso as pessoas veem com um ceticismo, com medo, e na verdade, se a gente mudar o foco, né, da crise e passar para entender a crise como crescimento, grande parte desse processo pode até passar mais rápido, né? Porque a gente tem uma outra maneira de pensar e consegue produzir melhor e o país consegue sair mais rápido da crise. É lógico, depende de cada um de nós em particular, da família e da coletividade, tomar ações objetivas para que a gente saia dessa situação o mais breve possível em todos os níveis, né? No nível político e no nível econômico em particular, né? Em relação à questão ambiental, sem dúvida, eu acho que não é só de hoje, mas a gente tem vindo aí nos últimos 5 anos com problemas ambientais na nossa região bastante graves, né? E eu não acho que está tudo sob controle, não. Na verdade, eu acho que está tudo sob um descontrole, né? Eu não me arrisco, na verdade eu digo com certeza que está sob descontrole, porque se falta fiscalização, quem são os fiscais, quem são os órgãos que têm essa incumbência e não estão cumprindo o seu dever? Ponto 1, né? Por que as empresas estão negligenciando os seus processos e a partir dessa negligência estão causando um dano ambiental? Por que isso ocorre? Será que essas empresas não estão tendo profissionais adequados para fazer essa gestão ambiental? Ponto 2, né? Está tudo sob controle? Não, não está tudo sob controle. A cada derramamento é um impacto ambiental. Então, não é porque, por exemplo, esse último que aconteceu no Rio Cubatão, está tudo sob controle. Não, já houve um impacto ambiental. A cada acidente é um impacto. E aí, cada situação dessa, eles procuram minorar o que aconteceu. Mas, na verdade, já aconteceu. E o que foi atingido tem que ser estudado, assim como foi nos acidentes anteriores, que causaram um grande impacto em flora e fauna da nossa região. O acidente... Já bastante degradado ao longo de todo o século XX. O incêndio que teve, o penúltimo incêndio que teve em Cuba, na série de Santos, né? Ele matou mais peixes que o de Mariana. Não, sem dúvida. Mariana, então, foi um desastre ambiental de proporções internacionais, né? Dois estados atingidos, né? Não são 2 cidades, são 2 estados. Então, o que falta, eu sempre digo, repito isso, até de uma forma um pouco insistente, é que falta profissionais na gestão pública, na gestão empresarial, que leve mais sério, porque a gente tem aí um perfil cultural, João e Vilela, que negligencia. Não, está tudo certo, os procedimentos estão funcionando, a legislação estamos seguindo, mas na verdade relaxam. E não tem que relaxar sobre fiscalização, não tem que relaxar sobre procedimento, isso tem que ser um hábito cotidiano das empresas, dos gestores públicos, de todo mundo. Não tem que relaxar. Por que as coisas acontecem? O fiscal vai lá, vê que está tudo certo, vai embora, o outro do processo industrial acha que está dentro do procedimento correto, não faz a verificação, não faz a auditoria de sistema, né, que é uma coisa importante. Então, os sistemas de gestão, integrado ou não, tem que estar sendo monitorado o tempo todo, diariamente. Não é uma questão para, está funcionando, sempre funcionou, está tudo certo. Não é isso. Não é assim que funciona em outros países. Não que eles sejam melhores do que a gente, é que a gente tem um perfil de relaxamento, né? Não tem aquela postura continuada de poder atingir os objetivos, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista produtivo e gerencial. Então, isso é uma preocupação. Temos que mudar uma cultura, na verdade, né? Uma cultura de gerenciamento que não pode haver negligenciamento em nenhum momento. Seja na empresa do João, né? Na Design, né? A Design Gallery do João, que ele está ali. Porque o João, inclusive, atende a uma expectativa que eu acho importante, que até tem um quadro no meu programa, Cidadania e Meio Ambiente, que é os olhos do dono. E o João pratica
essa questão dos olhos do dono, mantém a empresa dele sob os olhos dele, né? Então, aquela fiscalização do dono da empresa diariamente. É por isso que a empresa dele funciona. Da mesma forma o Filete, que está lá todo dia junto com o irmão dele ali, junto com os funcionários, vendo o que está acontecendo, quem está sendo melhor atendido, quem não está e tal. Então, esses procedimentos... Nelson, do Filete, 24 horas por dia. Exato. É uma coisa... Então, esses procedimentos, que eu problema. até faço um elogio aos dois, não só pela amizade, mas eu sei como vocês trabalham, né? E, portanto, me sinto honrado em fazer esse elogio aos dois, mas porque vocês estão ali na empresa diariamente vendo onde é que está o problema. Onde é que não está funcionando? Né? Vocês são os fiscais do seu próprio empreendimento. E às vezes as grandes empresas deixam alguns profissionais relaxarem nas suas atividades. E não pode acontecer isso. Né? Procedimento tem que ser checado diariamente. E isso é uma loucura. Aproveitando o que você falou, Nelson, a gente tem que tomar cuidado. Você é uma pessoa que milita na área do meio ambiente há muitas décadas já. E, por exemplo, uma coisa que a gente não envelhece o Nelson, negligencia... Está envelhecendo o Nelson também, muitas décadas, pô. Ué, 2 décadas, isso é um né? elogio. Não, mas isso é um currículo. É um elogio, que a pessoa tem uma experiência. Mas o que eu digo assim, por exemplo, uma coisa que na loja a gente procura fazer é reduzir a quantidade de lixo. Perfeito. Isso é uma coisa diária. Então, tudo que é papel e papelão, nós separamos e tem uma pessoa que leva para fazer a reciclagem. Não vai para o caminhão de lixo. Então, o nosso lixo é muito pequeno, realmente. Perfeito. É muito pouca coisa. Então, o que a gente gera, porque são muitas caixas chegando, caixas de papelão, então você tem um volume alto. E são coisas que dá para ser feita com pouquíssima coisa, com poucos recursos, ou nenhum recurso Sim, até. sim. Pouca mão de obra, né? Quase nada. Então, você tem realmente formas de tentar melhorar a questão energética. Vai para o lixo limpo? Não, vai reciclar diretamente, não vai para lixo nenhum. Tá, mas, por exemplo, a prefeitura tem o sistema que passa... Sim, mas não é isso. Não é isso. Ele vai para reciclagem direto. Tá. Ele já sai para reciclagem. Sem intermediários. Sem intermediários. Isso é um dos fatores que a gente tentou colocar desde o início. Outra questão, sistema de iluminação. Usar LED, usar a luz do sol também bastante, para utilizar o máximo possível recursos naturais que são disponíveis e gratuitos e não ofendem a natureza. São formas simples, às vezes, que... Mas tem um planejamento de arquitetura, né? Planejamento, quando você também, fez, também, mas... arquitetônico do a gente local, tem que né? começar a pensar em algumas coisas. Uma calçada que não escorregue, por exemplo. São coisas que tenham um acesso para a pessoa que seja fácil de você andar. Eu vi na sua loja que ela ficou grande, mas ela poderia ter ficado maior, mas se privilegiou os estacionamentos, né? Por quê? Para a pessoa não precisar parar na rua, realmente. No parque no business, é uma regra americana que no mundo inteiro, claro, que se usa, sem estacionamento, sem negócio. Sim. Ainda mais onde você está ali no Gonzaga, claro. que, por exemplo, se você falar para mim, ó, você troca a tua clínica de local pelo Gonzaga, eu troco. Mas não vai ter estacionamento. Eu não troco. Claro. Mesmo se no Gonzaga é um bairro melhor, que seria mais central, que estaria mais no centro de tudo, eu não trocaria, porque o estacionamento hoje a pessoa liga e muitas vezes a secretária está numa linha, outra está na outra linha, você atende. Vocês têm estacionamento próprio aí? A pessoa pergunta do estacionamento, é uma coisa importante. Ninguém perguntava isso, mas a pessoa pergunta porque a pessoa não quer parar na rua. Mas aí que tá, Filete. Então, os obstáculos são muito grandes. Quem tem empresa hoje já sabe bem disso. Você lida com saúde, que é uma coisa complexa, de animais, que são entes queridos, que as pessoas têm um carinho muito grande. Você lida 24 horas por dia. E você sabe o que eu estou falando. Você lidar com funcionário, com todo o sistema de utilização da empresa, de tentar focar da forma certa. É um jogo de xadrez, porque se um falta, já bagunça todo aquele esquema, né? O que eu sinto falta... Feriado agora, João. Sexta é feriado. Você tem que ter funcionário lá 24 horas. Sábado, domingo, se faltar um nessa engrenagem, já me bagunça tudo. O custo disso é alto também. Custo alto, muito alto, né? Claro. Então, mas o que eu digo assim, nós estamos falando da questão ambiental ali do Rio, Cubatão, que atinge a cidade toda. Eu estou falando isso porque, por exemplo, a Petrobras, ela negligencia uma série de coisas. Eu vi a foto, como é que é ali o sistema da válvula. Ela cai direto no rio. É algo que não pode ser dessa forma. Você tem que ter um sistema que você consiga passar por um outro transbordo, que você consiga segurar, reter de alguma forma. Mas nunca direto ao rio. Nunca direto no rio, ainda fica no rio. Quer dizer, uma coisa assim, sem menor cabimento. Ou seja, era fadado uma hora ou outra, o mecanismo dá defeito. Só que você tem que ter uma prevenção de alguma outra coisa que faça um obstáculo àquilo. Olha, se falhar,
É isso que é o planejamento. O planejamento é basicamente isso. Pode falhar? Pode. Vamos tentar fazer que não falhe. Nós vamos tentar fazer uma manutenção que não... Mas pode falhar. Se falhar, se vazar, o que acontece? Vai para uma caixa de transbordo, vai uma caixa de não sei do que, vai... E não é. Ali é uma caixa simplesmente, ponto, e não tem uma... e vai direto para o rio. É isso que assusta, porque são... a Petrobras tem inúmeros engenheiros, muitos extremamente competentes, mas o sistema da Petrobras é engessado. É extremamente engessado. Eu trabalhei uma época na minha vida, eu fiz técnico em mecânica, depois eu cursei engenharia mecânica, mas fui trabalhar como desenhista projetista de uma empreiteira na Petrobras, dentro da Petrobras. E realmente, assim, é um trabalho muito difícil, porque a gente pegava as peças que tinham e redesenhava a peça para mandar fabricar. Ninguém começou a fazer uma biblioteca de plantas, de peças, porque ninguém tinha esse controle. Porque é uma usina antiga, é uma refinaria antiga, então você vai quebrando uma peça, não tem reposição daquilo, tal. Então é uma gambiarra no final das contas, é uma manutenção difícil de ser feita. Você manda fazer de um jeito ou de outro, você acha que é aquilo, estima que é aquilo. Então são formas que acontecem. Agora, tem muito dano, como o Lafilete colocou, ambiental na nossa região. Está com excesso de dano ambiental. Sabe, quando não é uma coisa, é outra, isso que pega, né? Porque vira e mexe, você vê outras coisas. Eu estava chegando aqui na televisão, estamos frente ao canal 2, um cheiro de esgoto no canal, absurdo. O canal não é esgoto. Não é para ter esgoto. Se passar agora na frente, tá um cheiro de esgoto, você vê aquela cara de esgoto. Mas a água está parada, água né, João? acinzentada. A água está parada? Não, está andando. Mas não é pelo fato da água estar parada. É aquela água acinzentada. Não, água acinzentada, mas tem ilhas de areia no meio. A água fica parada. Não, mas aí é outra coisa, é assoreamento. Assoreamento. Tem que tirar aquilo que... Mas isso também impacta material. Também porque... Não, mas lá não é local de esgoto. Lógico que não. Né? Água pluvial. Pluvial. Então, se tem esgoto, é porque alguém lançou. Quem lançou? Onde é que está o fiscal? Onde é que está a Secretaria do Meio Ambiente para poder atuar no local? E por que lançou se tem uma rede aqui de drenagem boa em Santos? Tem qual a vantagem? Tem que fiscalizar. Mas qual a vantagem de lançar nessa rede? Qual a vantagem para a pessoa fazer um negócio desse? Porque tem aqueles chamados esgotos clandestinos, onde algumas pessoas, ainda com baixo nível de consciência coletiva... Porque se tem o esgoto, né? O João sabe disso. O João estava falando bem isso. Mas qual a vantagem do prédio colocar no canal se tem a rede passando do lado? Não colocou, por algum motivo não se colocou. Muito tempo atrás não colocou e deixou... Eu não sei o motivo exatamente. Eu não consigo entender por que a pessoa, quando tem uma rede coletora, faz isso. A gente não consegue entender porque as pessoas erram ou cometem erros que Mas atingem a coletividade. Passa o esgoto no canal, do lado? Sim, mas se alguém fez isso, por algum motivo fez. Nós não sabemos determinar isso, mas o que importa é que a gente tem um setor de fiscalização na cidade, ligado à Secretaria do Meio Ambiente, que tem essa função de estar em campo, porque a gente tem um número reduzido de fiscais na cidade, na Secretaria do Meio Ambiente. Essas pessoas não é para ficar lá no ar-condicionado, não. Essas pessoas têm que ficar na rua, trabalhando e fiscalizando onde é que estão os problemas. Porque todo mundo quer ficar na salinha, sentado com o ar-condicionado, rabiscando em papel. E fiscal tem que estar na rua fiscalizando. Por isso que não funciona. Por isso que tem derrame, por isso que as pessoas não são multadas. Outra coisa, o fiscal também é para a população. Também. Além, acho que o fiscal tem a função, de olhar e analisar e ver, mas a população tem esse papel de fiscalização. Aliás, antes da população, né, a Câmara de Vereadores. Mas veja, João, Porque tem coisas, Nelson, que assim, são rotineiras. São coisas que estão sempre com o mesmo problema. Você tem depósito de esgoto in natura em vários bairros de Santos. Qualquer um está ali para ver. Se você pegar um barco e for der a volta por trás na ilha, você vai ver a quantidade de casas saindo esgoto in natura. Não, sem dúvida. Mas você tem a favela, em frente à ponta da praia você tem uma favela. Você tem as favelas da Alemoa que a gente não vê, mas existem. Você tem favela em São Vicente, você tem favela no Cubatão, tudo se interliga, você vai, de repente, se você olhar em frente se você estiver lá no canal 7, ou um pouquinho mais, se olhar, tem uma favela em frente ali. E não é só favela. Então, tem bairros teoricamente urbanizados que também sai diretamente o esgoto sendo colocado em natura. Pô, na pouca farinha. Não precisa nem já tem uma parte de esgoto já pronta, mas tem muito esgoto que sai in natura. Você pega em vários locais de São Vicente, própria na zona noroeste em Santos, sim,
que a quantidade de esgoto in natura sendo colocada é muito grande. Mesmo aqui na Zona Leste, que teoricamente deveria ser, você começa a notar uma quantidade de esgoto absurda. Você vai no centro de Santos, está degradado de uma forma absurda. O centro de Santos, ao lado da prefeitura, está extremamente degradado. Parece que ninguém vê isso. Só que os dados que te dão, do governo te dá, é que está tudo bem. Essa é a grande Às vezes questão. você andando pelo centro da cidade de Santos, há uma saturação no sistema da Sabesp, porque toda a parte do centro de Santos é saturada. Então qualquer obra que altere alguma coisa, sai esgoto pela calçada. Exatamente. Eu cansei de fazer denúncia, chamar a Sabesp e fui atendido prontamente, resolveram o problema. Mas várias vezes você anda pela calçada e estoura algum encanamento por saturação e sai esgoto, sai fezes na calçada. Sim. É muito A comum Praça você da andar na- República acontece você anda na isso. calçada, você vê muito Atrás isso. da prefeitura aconteceu isso várias vezes, na frente É saturação, de um né? restaurante chamado O Prato e de outros ali, não por culpa dos estabelecimentos, mas do dimensionamento Da rede. que não suporta. Saturação. Né? Saturação, simplesmente. Então, isso falta o quê? Fiscalização. Eu, como cidadão, cheguei, peguei o telefone, como você falou, acho que cabe a todos os cidadãos colaborar. Mas nós pagamos impostos Para que tenha para uma aqueles função. funcionários que têm essa função específica, porque o cara está trabalhando, ganhando o pão de cada dia para sua família, lá dentro do seu local de trabalho, do seu escritório, e não está na rua andando, Claro. né? E sabendo o que está acontecendo o tempo todo. Então ele sai do trabalho, às vezes no meu caso, no horário de almoço, eu verifiquei isso, indo almoçar, você imagina. Então, aqueles que trabalham e recebem salário para isso, tá? A gestão da questão ambiental em Santos e de outras cidades aqui da região, falta muito ainda. Muito. Falta muito. Muito. E nós pagamos impostos para que isso aconteça. Você vê, Nelson, uma coisa falando em meio ambiente. Na ponta da praia, o particulado que é lançado pelos granéis na ponta da praia é algo absurdo. Sim, que eu denunciei em 2012. É um dos lugares mais pela poluídos televisão. do país. É a ponta da praia. Mas por quê? Porque tinha que ser o particulado no meio do canal E não, e e lá além teria que ser o disso, turístico. mas mesmo o Concais assim, teria que ser ali, por quê? mesmo, Porque aí mesmo você receberia alterando, o turista você ali naquela consegue, região. mesmo estando lá, claro, não é o melhor lugar lá, sem dúvida nenhuma, está perfeito, Filete. Ali teria que Mas- ser o quê? O Concais teria que ser ali e esse Exato, terminal claro, seria no meio, porque claro. ali você não pegava Mas tanta mesmo residência. assim, mesmo estando em qualquer outro lugar, ele tem que cuidar do seu particulado. Filtro. Filtros, exatamente. Filtro. Então você tem uma série de questões, sabe que dos pombos, melhor que ninguém, né, Filete, que os pombos se alimentam, e você vê a quantidade de pombos que ficam lá para se alimentar. Mas ele é desde, ou seja, desde a entrada da cidade. desde a entrada- desde a onde estrada, Vai claro, derramando vai grãos, derramando grãos. os ratos vão, os roedores, Exatamente. os pombos, e vão se alimentando daquilo, né? Justamente. E além de entupir bueiro também quando dá chuva, então é uma série de problemas. É uma né? série de problemas. E é justamente aí que nós temos que tomar cuidado. Nós não estamos vendo a gente nota há muitas décadas, talvez desde sempre, um negligenciamento em relação à zeladoria das cidades. Não falando nem da cidade, falando das cidades. É uma questão quase tradicional no Brasil, né, Nelson? Você consegue Exatamente. ver a cidade limpa, o pessoal só olha para a obra externa. Às vezes você troca monumentos, praças, isso, tudo que tenha visual. É aquela história de obra enterrada não dá voto. Sim. É uma das coisas que a gente mais escuta e é verdadeira, infelizmente é verdadeira. Mas o que eu noto é que assim, os vereadores que estão ali para fiscalizar o poder executivo, eu não vejo ninguém surgindo contra isso. Nós sabemos sempre que tem enchente. Eu passei esse ano uma situação, Nelson, muito complicada, que eu vim de São Paulo com minha família, minha mulher, com minha filha de meses, com a minha sogra, e cheguei na entrada da cidade... Que dia 23 de dezembro? Não, agora, há pouco tempo. Tá. Que dia 23 de dezembro, Não foi eu Natal, estava não. no de Santos fazendo a gravação 11h30 da noite, no Armando Gomes, mandar um abraço para o Armando Gomes aqui, na saída daquela chuva. Eu demorei para chegar dali até na Aparecida, que eu faria a pé em 10 minutos de guarda-chuva, e com uma galocha, né? Teria que ter uma galocha, não um caiaque. Eu demorei 40 minutos. Só que Porque eu não conseguia é mais passar as grave, ruas e porque tal. assim... Isso numa zona nobre, né? Eu estava ali na entrada da cidade e o tempo foi passando 10, 11, meia-noite. A Nossa Senhora de Fátima completamente um rio. Eu estava na Martins Fontes, que é na entrada da cidade, tudo parado. Água em quantidade enorme. Que hora, João? Isso já eu fiquei até quase 1h da manhã. Aí parou Retido. tudo. Aí parou tudo.
Parou tudo. Só que aí que você nota... O pessoal no açaí ali, o ministro Chioro... Justamente, ficou uma vez preso lá. O Arthur Chioro, né, ele dormiu lá no açaí. Agora, ele não conseguiu sair. O que eu falo é o seguinte, ali, e você não via, já tinha parado de chover há muito tempo. Primeira coisa, não estava chovendo. Eu saía do carro, fui ver, Não tem escoamento nenhum? Não tem escoamento, o escoamento que tem está sujo e ali está do lado do mar. Se tivesse com maré alta, tive a paciência de verificar como é que estavam as tábuas da maré. Sim. Se a maré está alta, realmente é muito mais difícil. Mas não estava alta. Ocorreu isso ontem, inclusive lá na Zona Noroeste. Então, é muito comum na Zona Noroeste a pessoa perder casa, perder móveis, perder carro, perder saúde, que é mais importante de tudo, perder a vida. E você nota que era só uma tubulação maior saindo no mar, você já resolvia 99%. Tinha um senhor do meu lado que falou assim, olha, eu não entendo nada, mas eu colocaria um tubo grandão e saindo lá, eu acho que resolveria. Claro que ele resolveria. Mas será que seria interessante eu colocar obras paisagísticas que nem sempre são de bom gosto, mas que sempre chamam a atenção? Então são problemas sérios que a gente começa a não entender como é que não são feitos ninguém. E todo ano, toda chuva, há décadas, pega ali na Nossa Senhora de Fátima, são os lugares que o Filete falou, na Martins Fontes, todos os lugares enchem de água, ninguém faz nada. Pode vir até mais perto aqui, para a zona que eu falei, que o cara pagou IPTU maior, que tem que ter o mesmo respeito da zona mais simples, Oswaldo Cruz alaga toda hora. Depois do Guilherme Alves, alaga toda hora. O Gonzaga alagou a doidada esse ano. Alagou muito. Mas Gonzaga. também a população também. Outro dia estava abrindo um bueiro no Gonzaga, ali em frente à Smart Fit, ali em frente ao balneário. Tinha 141 garrafas. 141 mas aí PET. Tem a lei, Filete. Não, eu vou dizer. 141. Cadê aquela lei que foi votada há bem pouco tempo, faz uns 2 anos foi votada, de não ter sujeira, que jogando sujeira, ser multado. Mas tem fiscal. Mas o policial militar pode multar, o guarda municipal pode multar. O polícia militar, em vez de tomar conta de coisa, ficar multando ele também faz isso. Mas não tem, né? Não tem efetivo, é lei, João. Lei. Tá faltando 450, 500 guarda policiais municipal pode multar. Na região, assim, não tem efetivo. Se pegar o polícia militar para ficar multando o cara que joga coisa de cigarro na rua, não vai dar, também, né, João? Também. Mas falta uma questão. O cara já está sobrecarregado, João. Não sei se ele está sobrecarregado, Filete, como não? Mas ele, a questão... A operação delegada, lei, tem um monte de coisa você não pode prevaricar. Eu sei, mas é essa. Mas tem já a operação delegada... Então o médico, porque está num hospital lá com extrema quantidade de pacientes... Ele não faz milagre, ele vai atender um por vez, né? Se tiver 10 emergências na frente... Ele também não pode deixar de fazer o que ele tem que fazer. Não, eu sei, João, mas o funcionário, o policial já está tendo atividade delegada para ele ganhar um pouco mais, trabalhar na hora de folga. Tem operação verão, que aí resolve. Mas o policial não tem mais tempo, né? O policial militar, é muita coisa, mas né? Mas você sabe onde tem mais o lixo, sabe? Você acabou de falar o lugar que está ali, e a gente sabe a quantidade de pessoas que estão ali. Mas aí também vai entrar na questão dos moradores de rua, que é uma questão que já, se você não colocar como vadiagem, eles vão ficar aqui, né? Essas garrafinhas aí, pra gente não forem moradores de rua. Não, as garrafinhas os caras vão tomando um suco, vão jogando e vai entrando no bueiro. Mas veja, Filete, João e telespectador, a questão ambiental ela é multidisciplinar, não é? Não é só alguém está jogando e alguém não pegou, ou alguém... Falta uma coisa também importante. Educação. Que é a educação ambiental. Onde é que está o projeto de educação ambiental que atenda a todos os bairros da cidade, ensinando as pessoas a se comportarem como gente, né? Para que o bueiro não fique cheio de PET, cheio de papel, cheio de qualquer tipo de produto, impedindo o escoamento da água. Onde é que está o projeto? Ele está sendo feito aonde? Alguém tem visto esse projeto se desenvolver na cidade? Ou aqui eu não estou falando só de Santos, não. Eu estou falando da região metropolitana como um todo. Ou de repente obrigar. Porque parte dos problemas são exatamente como vocês colocaram, de educação ambiental. Porque se não tiver uma quantidade grande de lixo jogado nas vias públicas, você minimiza a possibilidade das enchentes. Não que elas não ocorram devido à questão da tubulação que está mal dimensionada em várias localidades. São ações conjuntas, sim. Elas não são dissociadas. Também só não resolve só não jogar lixo, não só resolve só limpar a tubulação, mas tem que ser tudo. Exato. Mas você vê, eu tenho um bueiro de estimação. É verdade, eu tenho um bueiro de estimação, ele fica na frente da minha loja. Essa ideia do João é bom. Adote um bueiro. Adote um bueiro. Adote um bueiro. Da época da obra, a gente mandava abrir, te abria lá por conta própria, nem pode fazer isso. Pode ser legal, né, João? E tirava o que podia de lixo. Você tem uma relação sentimental com o bueiro. Sentimental, porque ele me salva muitas vezes ali. Você sabe que nas horas mais difíceis, ele está ali
para me ajudar. É uma coisa Só que inteligente. o que acontece? Se a prefeitura desse o instrumento para você abrir o bueiro, você podia, por exemplo, o filete é responsável pelo bueiro da Tamandaré. Põe uma plaquinha. Bueiro do filete. A clínica filete é responsável por esse bueiro. Vai mandar meu funcionário O lá, problema ele não é é esse, com tal, Lécio. limpava, já que a prefeitura O problema é que paga aquela e não caixa- limpam, né? Já que paga e não limpa o subterrâneo, podia o morador Mas aí fazer. não vai fazer mais concurso para os funcionários trabalharem nesse tipo de serviço, né? Porque se o cidadão vai ter que fazer... Mas aí que tá. Mas quem faz isso é terceirizada, Mas veja, né? veja. É que, como o João falou, ninguém observa Não, mas é que tá. por baixo, né? A caixa do bueiro tá limpa do meu. Porque se tiver sujo, eu vou mandar abrir lá e tirar. E de vez em quando vão lá, realmente, da empresa, contratos da prefeitura, vão lá, abrem e tiram também. Que eu já vi. Já isso. viu, tá. Só que, o grande problema, ali se tira daquele pedacinho, que é da caixa do bueiro. A tubulação, eu nunca vi. Para dizer que eu nunca vi, eu vi uma vez na Praça da Independência um caminhão hidrojato que é da Prodesan. Fora isso, eu nunca vi um caminhão hidrojato que é o caminhão que tem que fazer a limpeza do bueiro. Esse que é o negócio. E aí, não há morador, não há cidadão, não há ninguém que consiga resolver o problema. Mas você falou que, você veja bem, não E tem... meu bueiro de estimação tá sujo no cano lá também. Tá sujo também? Tá dentro, tá, não tem Porque, ó, jeito, né? Ué. já tem gente aqui no WhatsApp falando, se limpa o bueiro do João, tem que limpar o meu bueiro, hein? Nós Não, vamos- eu que limpei. Ué. Tá certo, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, nessa quinta-feira, véspera de feriado, a pessoa já descansando, já preparando para trabalhar à tarde e para ter um descanso amanhã, um dia de reflexão, né? Sexta-feira é um dia para a gente refletir tudo e para a gente, de uma certa maneira, se interiorizar, refletir sobre as coisas, porque é um dia sagrado, né? Então, hoje, quinta-feira, Dia Mundial do Combate à Tuberculose, né? Eu estou aqui com o ecologista Nelson Rodrigues e com o empresário e meu amigo também, os dois, João Vilela. Vamos aos apoiadores? Faça como o Nelson, tem a OSAN, Plano de Assistência Familiar, ou como o João Vilela, todos os funcionários estão fazendo OSAN. Foi lá com o Fábio Garibe, o Augusto escapou de casa, convenceu o João, e está fazendo Plano de Assistência Familiar OSAN. Você liga para o 3228 8000, fala com o Fábio Garibe, manda um abraço para ele. E também, se você quiser por internet, www.osan.com.br. Fala que viu o programa aqui, que vai fazer igual o João e o Nelson, que vai ter um bom desconto lá na OSAN. Também agora um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill. O Nelson está rindo aí, que renovou o plano dele lá na OSAN, está risado. O Nelson que acha que não vai morrer nunca, né? Que já falou que ele tem décadas aqui, já envelheceram, meu amigo Nelson, coitado. Assim ele não vai conseguir arrumar namorada nova. O Nelson vai andar no shopping, as meninas vão achar que ele é muito velho, lá no balneário, não vai arrumar namorado, o Nelsinho. Imagina. Boqueirão Express Grill, o Paulo, meu amigo Paulo e do Nelson, né? O Nelson está contente, o São Paulo ganhou ontem de 1-0, gol no finalzinho. Eu respeito a torcida do São Paulo, mas eu não sou torcedor do São Paulo. Mas não, é o Nelson do Boqueirão Express. O Nelson do Boqueirão Express. Esse é outro Nelson. O Nelson aqui é uma bancada santista. O Nelson do Boqueirão Express, que é São Paulino, estava torcendo ontem pro São Paulo. Volta a fotinho aí da comidinha aí, das comidas. O Nelson estava torcendo para o São Paulo ontem, fez um golzinho no final, argentino, né? E o nosso amigo Paulo, que é corintiano, está contente, o Corinthians ganhou de 3-0, o Augusto soltou rojão lá na casa dele, soltou fogos e tal. Está ganhando aí o Manuel também, os coringuenses aí estão todos contentes. Ó, você que não tem opção ainda de almoço, né? Faça como o João. Saia daqui e vai comer lá no Boqueirão Express Grill. Rua Lobo Viana, 89 e ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro do Boqueirão. Tá com fome, Nelson? Muita fome. Então, vai lá no seu xará, já aproveita e já come um quilo lá, entendeu? Põe na conta do Augusto lá. Que tá é melhor ainda, né? Põe na conta do Augusto, já não tem problema nenhum. Bom, planilhas indicam esquema de Caixa 2 na Odebrecht. Alguns políticos da Baixada Santista foram citados. Os valores são maiores que a Odebrecht declarou em 2012. Ou seja, a Odebrecht falou que deu uma quantia e a quantia que estava lá foi uma quantia bem a mais. João, essa questão aí dessas acusações, muitas vezes sem provas e tal, o que você tem a falar dessas acusações? Nós temos que tomar um cuidado muito grande antes de acusar, porque primeiro, não é porque apareceu o nome de um candidato, de alguém que já seja condenado e já tenha sido feito o juízo de valores da pessoa. Mas muitos jornalistas que eu escutei ontem, através já condenando... Não podemos combinar, porque tem que ver se foi, primeiro, se foi realmente dado dinheiro. Não é porque está na lista lá, um valor que está ali, que foi dado dinheiro realmente de forma certa ou da forma errada. Eu posso escrever aqui, dei R$100 pro João. E não deu. E não deu nada. Entendeu? Então, na realidade, isso não prova... A princípio, nada. É um indício. O Nelson fala para todo mundo que paga almoço e nunca me pagou almoço. Pois é. Mas ele fala para todo mundo, fui para almoçar com filete, paguei almoço para ele e tal. Não faz prova. Mas é um indício, sem dúvida nenhuma. Você vê, aliás, o Beto Mansur foi bem claro. Não, recebi mesmo. Recebi 400 mil, 398 e não sei quanto. Tirou os R$13 da tarifa bancária? Veio através do partido, foi assim, foi assado, explicou lá. Agora... Então, o dele está explicado. O Beto Mansur foi rápido. Ele explicou lá, era 400, eu recebi 399 e pouco, 13 ficou para o banco, está aqui, declaração, declarei meu imposto de renda, acabou. Agora, vamos ver nos outros, realmente, se realmente foi um caso de corrupção, se foi apenas um indício colocado o nome. Agora, temos que tomar muito cuidado com o nome das pessoas colocado ao vento, porque depois a pessoa, para comprovar o contrário, também é difícil. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala e da forma que a gente faz. Depois que a coisa está feita, depois que tem uma verificação pela justiça, a polícia vai lá, averigua, a justiça vai lá, condena, aí sim você pode colocar. Até ali é apenas suspeita, ou então indício nesse caso, com uma coisa bem mais leve, inclusive.
Agora, nós temos que tomar cuidado entre provas e provas, entre gravações que tiveram agora, indícios que nós estamos tendo. Tem que tomar muito cuidado. Porque a gente não pode simplesmente jogar o nome das pessoas ao vento e já fazer um juízo de valor. Agora, se a pessoa... É um indício, e nós temos que ter a questão da república. É isso que é mais coisa que eu achei importante. engraçado, João, foi os apelidos, né? O prefeito do Rio de Janeiro em baixa, falando muita besteira, falou que o Lula é pobre, alma de pobre, que devia comprar uma coisa em Itaipava, falou que negociar com o Lula e com o Sérgio Cabral Sérgio Cabral é uma beleza, que são dois caras fáceis, mas com o Pezão e com a Dilma é uma tristeza. O Pezão, que hoje foi diagnosticado de linfoma não Hodgkin, né? Que é um tumor dos gânglios linfáticos, e está em tratamento. O governador do Rio de Janeiro, que foi chamado de chato pelo prefeito do Rio de Janeiro, que tem o apelido de nervosinho. Agora, um negão, de 2 metros de altura, vice-presidente do Corinthians, ser chamado de alface não, né, pô? Ah, era alface, eu não vi. Alface Timão. Não dá, Augusto. Vice-presidente do Corinthians, ganhando 500 mil, foi indiciado. Pô, e eu jurava que a única coisa honesta do Odebrecht, que era que não tinha problema, era o estado do Corinthians. Eu achava que não tinha. Era a única coisa que eu achava que tinha? Então, eu achava que não tinha. No estado do Corinthians não tinha. Você vê, agora o Andrés quer o dinheiro de volta, se tiver irregularidade. Estão falando que deram dinheiro para construir. A Odebrecht fala que se não pagar vai pegar o estádio. Está uma confusão, né? Está uma confusão muito grande, infelizmente. Agora, eu estava falando para você, assim, dos princípios republicanos. Isso aqui é a Arena Corinthians. Eu já fui lá 2 vezes. Uma o Santos ganhou de 2-0 e a outra perdeu de 2-1, né? É uma arena maravilhosa, muito bonita, tem escada rolante para torcedor, tem lugar para shopping. Eu vou te ser sincero, eu não sou a melhor pessoa para falar de futebol, porque eu não entendo. Que a arena é bonita mesmo, é muito bonita. Não, sim, tanto a Arena do Corinthians e eu não gosto realmente dos estádios. Do equipamento, né? Do equipamento, pela seguinte questão. Não adianta ser um estádio maravilhoso, acho importante o esporte. Mas essa suntuosidade dos equipamentos, de um lado, e o outro lado, as escolas caindo aos pedaços, os hospitais, as pessoas morrendo. É a política do pão e circo, João. Então, é a política do pão e circo. Isso eu não gosto, eu acho feio. Se você fala... Não, eu falei que é bonito, não falei que é útil. Eu acho feio. Eu acho feio depois de você ver um lugar que poderia estar muito melhor para a população, um equipamento que é privado, que é para dar lucro para alguns, né? Na realidade, só lucro para alguns. Utilizando empréstimo público. Utilizando dinheiro público. Empreiteiras que realmente, infelizmente, parece que a regra era a propina. Até agora que a gente viu, parece que a regra realmente era a propina. Era dar dinheiro para você conseguir vantagem. E agora, se essa lista realmente se confirmar dos nomes, a gente vai ter uma certeza que tem vantagem, porque hoje, essa próxima eleição não vai ter dinheiro de campanha de empresa, foi proibido. Agora, mas tem o Caixa 2, né, João? Tem o Caixa 2, né? Filete, independente de ter o Caixa 2 ou não... Já estava regulamentado. Era regular você doar dinheiro para campanha por empresa. Já acho uma falta de ética completa. Era lei, era possível, era legal, só que, na minha opinião, uma falta de empresa. Ela vive de lucro. E ela não vai, nenhum acionista da empresa fala, não, pode dar lá para fulano ser candidato, para a gente é bacana. Ela quer ganhar de volta aquele dinheiro e muito mais. É um investimento que ela faz. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Não tem almoço de graça, né, João? Não tem almoço de graça. Se eu vou dar 3 vezes para campanha para um político, o cara quer um retorno. Isso é normal, mas é legal, mas é imoral, né? É legal, mas é imoral, né? Era legal, agora é ilegal e é imoral. Era legal... E você falou do Caixa 2... O Caixa 2... Era legal, mas era imoral. O Caixa 2, realmente, ele é uma praga. Mas se você vai começar a notar que o candidato gastando muito, já vai ter indício. Olha, o Nelson foi candidato a prefeito de Santos. Foi o menor valor de campanha, Nelson, é isso mesmo? Sim. O menor valor de campanha dos candidatos. Mas eu admiro a coragem do Nelson de, mesmo sem recurso, se bobear, porque discute ideia. Eu não sei dizer, a pessoa Nelson, vai lá para discutir mas ideia, eu acho legal. Os votos que você teve, é porque o pessoal faz aquela conta, valor, candidato, voto e valor, né? Faz uma conta, olha, quanto custou cada voto, né? Assim que o pessoal faz. Eu não sei, nunca te perguntei isso, mas eu acho que o seu foi o menor que teve. Sim. Pelo que você gastou e quantos votos você teve. O que seria, do meu ponto de vista particular... Isso é muito elogiável.
é elogiável, mas também uma incongruência, porque você tem que ter uma população consciente, né, e vota em cima de proposta e não de apelo monetário, né, ou do marketing. As pessoas não podem se iludir com o marketing político, elas têm que procurar saber a qualidade do candidato, a profissão, aquilo que ele pode render de benefício para a sociedade com o seu conhecimento. Analisar os debates, não é isso? Analisar os debates e tal. Então, o que acontece? Preparo da pessoa. As pessoas ainda se iludem muito com o marketing político. E aí se arrependem. Porque, em seguida, né? Em seguida, nas próximas gestões. Porque aí tem que pagar o preço, né, Nelson? Eu acho assim, a gente pode analisar que, embora haja uma polêmica, né, em relação às delações, que eu acho importantíssimo elas existirem, são um instrumento utilizado em várias partes do mundo, as delações, né? E através das delações, a Polícia Federal, o Ministério Público pode fazer todo o mapeamento e ir descobrindo passo a passo e buscando essas provas, e aí compilando essas informações, e aí você produz realmente a prova para estar executando quem quer que seja. Então, eu acho um instrumento importante isso. Agora, essas gravações, inclusive as últimas, me passou um perfil muito ruim do que acontece na política brasileira. Eu vi pessoas com uma pobreza intelectual enorme. Né? Vulgar, né? Vulgar. A gente vê as pessoas indo para a televisão, fazendo discursos programados, e ali no telefone, na particularidade, uma pobreza intelectual absurda, né? Que aquele tipo de gente jamais poderia estar ali nos cargos que foram eleitos. Exemplo perfeito do prefeito do Rio, né, Nelson? Exatamente. O prefeito do Rio. O prefeito do Rio, o diálogo que ele teve, né, com quem quer que seja, mas o diálogo que ele teve, todo mundo viu nas redes sociais. Todos os diálogos que foram vazados nos deu a entender o quê? Pessoas pobres, intelectual, pobre de espírito, estão ali para usar a máquina pública, né, usar o dinheiro público de uma forma que não atende a população. É muito importante que as pessoas, por isso que eu digo, crise é importante para o crescimento. Sim. As pessoas nesse país têm que prestar atenção nessas declarações para redirecionar o seu voto. Para começar a ter o trabalho, e precisa, gente, ter esse trabalho. Ter esse trabalho de investigar em quem você vai votar. Porque essas pessoas estão destruindo a economia do país, destruindo a família, mais de 10 milhões de desempregados, isso não é pouca coisa. É muita coisa. Envolve 40 a 50 milhões de brasileiros. E eu vou te falar, Nelson, o dado que eu vi agora é que sem trabalho, sem estar trabalhando, são 20% das famílias brasileiras. Uma coisa é o cara estar desempregado, pelo dado não entra, né? O que é interessante que Exatamente. O dado é assim, quem está desempregado é quem está procurando emprego. O cara recebe Bolsa Família, ele não está desempregado. Uhum. Mesmo que a situação esteja deplorável na vida dele, ele recebe qualquer coisa, ele não está desempregado. Ele pode estar numa situação terrível, ele não está procurando emprego, não entra como desempregado. Uhum. Está recebendo o seguro-desemprego, ele não está desempregado. Aí você O nome é seguro-desemprego, você vai falar que não está desempregado? Você manipula a estatística, né? Então, são coisas absurdas que nós vemos no nosso país. E essa questão, o pessoal está falando agora, não podia ter divulgado as conversas, tudo mais. Bom, primeiro que quem abriu o sigilo, quem legalizou, foi um juiz. Sim. Ou seja, é possível fazer isso. Por causa de indícios, não foi aberto de qualquer forma. Era legal. Era legal. Legalizado por um juiz, através de indícios, porque havia um problema realmente. Bom, isso pode passar, o sigilo pode ser passado ao público, que a grande questão agora que está no ar é se pode ou não divulgar. É que a diferença era em quem tinha foro privilegiado e quem não tinha. Mas vamos lá, Né? nós estamos numa república, é uma res pública, uma coisa pública, res quer dizer coisa. E os princípios republicanos são publicidade, Impessoalidade. transparência, impessoalidade e interesse público. Bate nos 4. Bate em tudo. Sim. E na realidade, você fala, bom, mas a presidente estava na ligação e tal, caiu, prova fortuita. Quem veio com essa questão mais forte, prova fortuita, que as pessoas não esquecem, foi justamente, na época do Cachoeira, ele ligou para o Demóstenes Torres, que era senador.
E ficou essa dúvida. Pode usar essa prova? Porque o senador já foi privilegiado e o Cachoeira não tinha. Quem veio com a melhor argumentação de prova fortuita foi José Eduardo Cardoso, que era ministro da Justiça há bem pouco tempo e hoje é advogado-geral da União. Que é justamente a pessoa que está combatendo que é um cara essa questão. Um bom advogado, mas está jogando... Ele está combatendo o que há um tempo atrás, como ele não era... defendeu. Ele defendeu, muito bem defendido, por sinal. Porque ele é um excelente advogado, só que ele está trabalhando agora tá no outro lado. Está no outro lado. Para um grupo, né? O grupo seria nós, né? Que a União somos nós. Não, um grupo de pessoas, Então, né? ele está advogando para pessoas... Já é só aquilo. Hoje a notícia está no jornal é que o Lula talvez aceite ser assessor. Daqui a pouco ele aceita ser estagiário lá da presidente. O Lula, de uma certa maneira, vai dar um fôlego para presidente e tal. Fôlego? Não, fôlego por quê? Quando você tem um problema, tem um problema com um secretário, com um ministro, com alguém, mas e surge alguma coisa mais forte, que você faz? Você retira ele. Aqui não, colocaram ele. Não, mas veja bem, você colocou ele lá por quê? Porque ele, no entendimento da Dilma, ele é o único que pode, de uma certa maneira, ter um restabelecimento com o Congresso e, de uma certa maneira... Sujo do jeito que ele está agora? Mas na verdade... Mas a Dilma não consegue, a Dilma não consegue. Você vê, a ministra Carmen Lúcia falou o quê? Que o impeachment não é golpe, desde que respeite a Constituição. Que não é golpe, está na Constituição, desde que respeite a Constituição não é golpe. Só que eu acho que o Lula, mesmo com ele prejudicado do jeito que está, ele é muito melhor interlocutor que a Dilma. É uma coisa você falar que direitos fundamentais é golpe. Mas na verdade, até porque ficou o prefeito do Rio de Janeiro falou. Você pode falar que direito fundamental é golpe? Não é, está na Constituição. O prefeito do Rio de Janeiro não falou que lidar com a Dilma e com o Pezão é difícil, que com o Lula e com o Cabral é muito mais fácil. O Lula é mais fácil de lidar. O problema dele. Mas você acha que é mais fácil quem? A Dilma e no Congresso ou o Lula? O Lula tem muito mais abertura, né? Não sei. Não, mas espera aí, vamos recolocar essa questão. Ficou muito claro para todo mundo que o fato do Lula ser guindado à posição... Para não ser preso. É justamente para não responder o processo... Não é para ser ministro. O processo que ele está respondendo lá com o Moro. Para sair do Moro e entrar no... Da primeira instância. STF. Né? Ficou claro isso. Agora, por que não quer responder? Se eu sou inocente, não tenho nada a dever, está tudo certo, eu vou lá e respondo o processo. Qual é o problema? Né? Parece que está fugindo, né? Para que fugir? Porque lá em Brasília é tudo mais demorado, é outro rito. Se eu sou inocente, né? Tem os amigos, a presunção qual é? Outro rito também, mesmo se não tiver, João, amigos curi, né? Tem os amigos curi lá. Então, e é outro rito também, né? Porque é mais demorado, tudo lá tem muitos processos na frente. Não é essa questão. Mas também só também... É que tem muito amigo lá dentro. Ou seja, João, você fez direito. A presunção é da inocência, correto? Sim. Então, se eu sou inocente, eu vou responder o processo lá, o juiz Moro, sem problema nenhum. Aliás, fala assim, me chame. Me chame que eu estou pronto para responder. Sou inocente. Né? Para que fugir? Para que ir para o foro privilegiado? Qual é o problema? Então isso já denota uma situação muito estranha, né? No mínimo estranha. Né? E essa questão do foro privilegiado, quando houve o vazamento das gravações, alguém tinha foro privilegiado e outro alguém não tinha. Tá? Mas quem não tinha o foro privilegiado era objeto de investigação. E quem tinha foro privilegiado, a prova da gravação já se faz contra. Sim. Porque mesmo no foro privilegiado, aquelas provas da gravação não vão sair do processo. E vão continuar. E a própria presidente Dilma pode incorrer, né, dentro da legislação vigente... as pessoas não pensaram ainda, viu, Nelson? Numa ação contrária. Que o pessoal está contra o Teoriza Vaz, que deu essa oportunidade, parece uma coisa. Mas essa coisa, mesmo que seja essa coisa que as pessoas pensam, que foi um favorecimento ao Lula, pode se tornar um grande problema para a presidente. Porque agora vai subir as provas todas, vão subir até a STF e vão ter julgado pelo pleno. Ela pode responder por favorecimento. Sim, ela vai ter que explicar agora, e pode ser que a Procuradoria-Geral da União, da República, tem que colocar ela. Agora aparece de uma Até agora forma, não estava aparecendo, mas agora vai começar a aparecer. Agora já tem uma questão muito forte. Quero E deixar tem bem claro. E tem o Marcelo... Olha, eu estou mandando o termo de posse. Vou mandar o Bessias, né? O Bessias é o Messias. O Bessias mandar o termo de posse. Estou mandando papel para você assinar aí. Para você. Tô mandando papel para você. Só usa em caso de necessidade. Que necessidade... Prisão. Que o cara pode ter que usar o papel. Para evitar algo que possa acontecer. Não, qual que era a necessidade? Ela fala, não, que a Marisa estava doente. Fala, por que tem a ver com uma coisa com a outra? João, por acaso o remédio prescrevia a receita médica para ela? João, traficante tem celular? Deve ter.
Tem, mas ele quando fala de alguma coisa que vai fazer, ele compra um chip na banca, a polícia sabe disso, né? O Romano teve aqui outro dia, ele compra um chip na banca, fala o que tem que falar, quebra o chip e joga fora, querido. Pô, é primário. Mas não é dele o celular, começa por aí, é do funcionário. Ele não usa funcionário. Eu vou ligar pro Lula. Ela pega um outro telefone e liga. Não liga do dela, que sabe que tá tudo grampeado. Foi primário, João. Nenhum policial faria isso, nenhum traficante faria isso. O cara já ligava de um outro telefone. Quer dizer, no mínimo, eles acham que são acima da lei, né? Acima de todo mundo, que ninguém pode ir com eles, né? Tem um vídeo de uma candidata no Ceará, quem tiver curiosidade, entra. Uma candidata do PT no Ceará. Entre no YouTube e coloca lá, candidata do PT no Ceará. Eu vi. Você viu esse vídeo? Eu vi esse vídeo. Esse vídeo é assustador, porque ela fala assim, olha, nós não respeitamos, aprendemos a não respeitar a justiça. Vamos fazer o que tiver que ser feito. O que tiver que ser feito, nós fazemos. Acima da lei. Acima da lei e ponto final. O Aldinei parabeniza o programa, fala que nós temos que manter a vigilância constante, como o Nelson falou. A Flávia está parabenizando pelo programa, gostou da ideia do bueiro amigo, né? Bueiro Obrigado, amigo. Flávia. E então, vamos encerrando o programa. Um abraço, Nelson, parabéns pelos comentários e obrigado por ter vindo no programa. Obrigado, Filete, obrigado, João, obrigado, telespectador. Um abraço a todos. Obrigado, boa tarde a todos, boa tarde. Olha, eu gostei muito do programa, estou com 2 grandes amigos aqui, é muito gostoso fazer um programa ainda mais assim, entre amigos. Agradecer a técnica do programa, o Reale, a Gisele que fez aniversário ontem, ficou mais velhinha, fizemos o parabéns aqui. A Daiane, toda a equipe da TV Com, o Augusto acabou de cara pela oportunidade. Bom feriado a todos. Se você estiver em casa, reflita bastante, com Jesus no coração, né? E também liga a TV aqui na TV Com para ver as reprises que nós vamos passar aqui na sexta-feira. Bom final de semana, fique com Deus e até segunda-feira.